Olá, tudo bom? Essa semana foi Dia das Crianças, foi ontem, não é isso? As pessoas ficaram colocando no Facebook delas fotos delas crianças. Eu gosto quando as pessoas fazem isso porque me retorna a chance de poder colocar uma foto minha criança. Eu gosto de falar retornar porque quando eu era menor... quando eu ainda era criança, quando eu tava afim de uma menina, eu gostava de levar uma foto minha criança pra aula. Eu inventava uma desculpa, né? Eu meio que reunia todo mundo assim, gente, aqui, o que vocês acham de amanhã todo mundo trazer foto de quando era criança? Porque, não é só a gente ver mesmo. Eu mobilizava toda a classe. Eu era uma gracinha quando eu era criança. Eu realmente era muito bonitinho, eu era irresistível, na verdade. A ideia era que essa foto chegasse na menina que eu gostava, ela visse o quão linda eu era, e ela conseguisse, olhando muito pra mim, ver no meu interior essa criança linda, ver que eu ainda tenho resquícios e traços dessa criança maravilhosa, e se apaixonar por mim. E eu vou continuar tentando. Se você ainda não conseguiu reparar nesse tempo de vídeo, não tem problema. A gente coloca ela aqui o resto do vídeo todo, e alguma hora você vai ver. Eu sei que não vai dar tempo de eu fazer nesse vídeo uma explicação de toda a minha personalidade, como que eu sou uma pessoa muito interessante, mas quando eu era criança eu tive uma época que eu achava que eu ia ser ladrão. Eu não queria ser ladrão não, sabe, mas eu não achava que ia acontecer. Eu achava que a minha vida ia desvirtuar e que eu ia ser expulso. Eu tinha maior medo disso, e aí eu achava, velho, certeza que eu vou ser ladrão, certeza que eu vou acabar a minha vida sendo um bandido, assim. E aí que me deu esse insight, né? E aí eu decidi que eu ia ser um ladrão muito foda, mas um ladrão tão foda que ia ser o ladrão mais famoso do Brasil. Eu ia no jogo porque eu fiquei conhecido por ter técnicas incríveis de entrar na casa das pessoas. As pessoas iam se sentir honradas de ter na casa delas. Eu ia roubar o negócio e ia deixar um bilhetinho. Você foi roubado por... Não decidi meu nome de ladrão. Depois eu devolvia, sabe? Tipo, de boaça, assim. Eu faço isso por hobby mesmo. Eu ia pro Faustão, eu fazer arquivo confidencial de mim e tal. Enfim, tudo errado. Não vou fazer piada com, devia ser político. Eu não sou tão óbvio, assim. Eu ia ser cantor sertanejo. Eu não tô aqui pra isso, sabe? Eu tinha um negócio chamado olho preguiçoso. E depois que eu comecei a tratar isso, eu não consigo mais confiar em médico. Eu fui tratar esse meu olho que não funcionava bem, o olho preguiçoso. O médico disse que curou meu olho preguiçoso, mas ele tava mentindo, ele não curou nada. Ele só passou a preguiça do meu olho pro resto do corpo inteiro. Não tem problema nisso, eu já sou bem adulto já. Eu tive uma prova de que eu sou adulto nesses últimos tempos. Eu fui obrigado a votar. Eu adorei isso, assim. Como se o país me desse a confiança que minha mãe não me dá. Eles realmente confiam tanto na minha opinião adulta, eles estão me obrigando a ajudar a tomar uma decisão muito séria. Eu me senti mó bem, na verdade, quando eu tava entregando o título de eleitor, eu entreguei meio tremendo, eu tava realmente nervoso. E se eu decepcionar eles, o que vai acontecer? Perder toda essa confiança que eles me deram e tudo mais. Eu sou meio que responsável pela criação de personalidade de uma criança. Ela mora aqui comigo, é meu irmão de 7 anos. Eu sei que eu falava muito do meu irmão de 6 anos, é a mesma pessoa, ele só cresceu 1 ano. Eu não mudei de irmão. Não sei se vocês entenderam isso. Eu acho muito estranho eu conhecer realmente uma pessoa que nasceu em 2009. Passa muito mais credibilidade você falar isso. Eu vejo meu irmão, ele nasceu em 2009. Eu nasci em 1997. 1997 parece que foi há muito tempo. Quando eu falo isso, parece que eu nasci tipo há 1000 anos atrás, sabe? Mas um dia o meu irmão vai ser uma pessoa adulta que nasceu em 2009. Isso é... minha cabeça não consegue conceber a ideia que poderão existir, eu acho que vão existir pessoas adultas sem no RG do nascimento de 2009. Carai! Não é só ele tem vários amigos e amigas que também serão adultos que nasceram em 2009. Esses amigos vêm aqui em casa hoje com 7 anos de idade. Ele tem vários amigos, todos eles são filhos da puta. Hoje em dia até que eles não são muito, não, eles estão crescendo e tal, mas eles já foram todos, 100%. Meu irmão não, meu irmão é um doce de pessoa, assim, ele é o melhor de todos, e ele é o melhor que todos os amigos dele em tudo, assim, mas os amigos dele... Eu sei que tem algumas mães de amigos do meu irmão que veem meus vídeos, mas eu não tô falando do seu filho não, tá? Seu filho é uma graça. Realmente não é o seu, é outros amigos do meu irmão, trabalho e tal. Ele tem um ciclo social que não é só o seu filho, ele é popular. Isso tem muito tempo já, hoje em dia tá melhorando bastante. Mas teve uma época que veio essa menina aqui em casa, ela tava sentada no sofá, como se ela nunca tivesse sentado num sofá antes. Acho que é até meio errado falar isso, porque quando você nunca senta num sofá antes, quando você senta pela primeira vez, você fica meio, sabe, você fica meio tenso, assim, você não entende muito bem o que tá acontecendo. Eu não sei, eu não lembro como é que foi. Mas ela não, ela sentou como se ela já tivesse sentado em milhões de sofás. É totalmente o contrário do que eu falei. Minha mãe tava na cozinha preparando um misto quente pra ela, porque minha mãe se importa com o bem-estar das pessoas que vêm nessa casa. É uma ótima pessoa, ela tava dando tudo de si, sabe? E aí grita essa menina, amiga do meu irmão, há muito tempo atrás, e fala assim, chamando minha mãe, falando assim, dá um suco de uva. Aí minha mãe, oi, eu não ouvi, o que é que você quer? Suco de uva, já falei, já. Nossa, mas eu odeio aquela menina. Mas eu fiquei tão puto com a minha mãe, mano. Pô, numa boa, vai se fuder, mina.
desculpa, eu não falo palavrão aqui, mas às vezes é necessário, né? Ela veio depois um outro dia, na próxima semana, e ela botou na cabeça dela, porque ela é maluca, que ela tinha um cachorrinho, assim, porque ela queria muito ter um cachorrinho, então ela fingia que levava um cachorro invisível, imaginário pra todo lugar. E ela tava cuidando tão bem, ela levava no colo, mostrava pras pessoas, com as pessoas todas, ah, que bonitinho, mano, essa menina é maluca. Alguém olha pra ela, não é bonitinho, ela tá insana, ela tava meio brava com essa mina, então ela veio me mostrar o cachorrinho dela, falou, olha que ela não sabia, né, porque ela não tem essa consciência e tal. Tipo, ela não sabia que ela tava fazendo errado quando ela falou aquilo com a minha mãe, ela foi totalmente inocente, mas eu tava bravo. E ela me mostrou o cachorrinho e falou, aqui, ó, você quer ver o cachorrinho? Eu falei, claro, me dá o cachorrinho. O meu ímpeto foi pegar aquele cachorrinho e fazer assim, ó. Ele voou. Ver aquela menina começar a chorar copiosamente na minha frente. Foi o meu ímpeto e eu me orgulho de não ter feito. O cachorrinho voando. Tá ligado? Morreu. Eu ainda assim sou uma boa pessoa porque eu pensei em fazer essa coisa horrível, mas eu meio que me senti mal depois. Então acho que tá tudo bem. Sempre que meu irmão tá triste com alguma coisa, ele escreve bem grande no papel que ele tá triste. Ele tá com raiva de alguma coisa, ele escreve no papel bem grande que ele tá com raiva. Ele tá um passo de ser um comediante. Eu gosto do humor dele. Ele tem um humor bem político, assim, eu acho legal. Ele teve esse dia que ele tava muito bravo com todo mundo aquele cara, porque ninguém queria pagar 200 mil reais num Lego de Minecraft. Puta coisa irônica também, né? Que saco, pleonasmo do caramba. Ele fez num papel enorme, assim, botou, pregou assim na porta da sala. Pá! Lista de pessoas que podem entrar nessa sala. E só tinha o nome dele embaixo. 2 minutos depois que ele pôs aquilo ali, ele ficou puto porque ele errou alguma coisa na cor do anúncio oficial que ele fez. Ele rasgou tudo, jogou no lixo. Aí eu falei, não vai dar tempo de fazer outro. Porque eu acabei de receber aqui, já criaram uma lista oficial nova de pessoas na sala. Ele ficou assim, que você tá falando? No que? Eu falei, é sério, eu acabei de receber aqui por e-mail e na lista oficial de pessoas que podem entrar aqui na sala, tá, mãe, você não pode entrar. Ele viu todo o plano dele se voltando contra ele mesmo, porque ele sabia que não existia lista nenhuma de verdade. Era só ele com a loucura dele, ele falou, não, o quê? Como assim? Aquele menino começou a enlouquecer. Você rasgou e já me mandaram outra aqui. Acho que você nunca mais vai poder entrar na sala. Mas o videogame que eu gosto tá lá. Eu sinto muito mesmo e tal, mas o presidente mandou isso e tal. Por favor, bota o meu nome de novo. A Dilma na época era presidente, então eu falei, olha, eu vou tentar. E eu fingi que eu tava ligando pra Dilma. Eu falei, opa, tudo bom, Dilma? Enquanto ele só ficava na minha frente muito desesperado, assim. Nossa, tomara que a Dilma aprove minha entrada na sala aqui de casa. A Dilma deixou assim. Eu botei o nome dele rapidinho na lista oficial, que na verdade é só o bloco de notas do iPhone. E ele nunca mais fez nenhuma pirraça desse tipo de nossa, ninguém vai me dar o Lego. Nunca mais. Psicólogos estão aí vendo meu vídeo, porque eu descobri que tem uma sociedade brasileira de psicólogos vendo meu vídeo, sério, eles adoram. Eles vão falar assim, nossa, Robert, você não pode fazer isso com uma criança, é uma péssima coisa pra se fazer. Mas não é só isso não, aqui é a Associação de Psicólogos do Brasil, eu também faço coisas boas. Não sei se vocês lembram dessa caneca aqui, aconteceu isso com ela, ela quebrou. Foi uma tristeza pra todos nós, é um estado de calamidade que a gente tá vivendo aqui nesse canal, mas às vezes a gente consegue fazer coisas benéficas com as coisas ruins que o mundo dá pra gente. Nem precisou sair pra alguma coisa, eu precisei usar... Nossa, quase que vocês não se apaixonam mais por mim. Também precisou sair pra alguma coisa, de noite eu tive que cuidar do meu irmão por uns 20 minutos. Ele tava jogando a bola dele na parede, assim, tava voltando dele, tava jogando. Eu queria provar pra ele como que eu conseguia fazer aquilo de um jeito muito legal. Eu fiz aquela coisa que eu jogo na parede e fico só batendo assim muito rápido, né? Eu tinha acabado de botar um chá aqui, né? Eu tinha colocado isso aqui em cima. Não vai acontecer. Um quarto enorme, um ponto vermelho em inúmeros planos. E foi direto, assim. Pá! Caiu no chão, quebrou, e aí meu irmão ficou, mano, quebrou a caneca, e eu fiquei, quebrou a caneca. E ele fez uma bagunça enorme, sabe o que eu fiz na frente dele? Eu peguei uma vassoura, uma pá e limpei. Não aprendo, né? Eu não aprendo. Porque é disso que ele precisa, uma referência de uma pessoa maior que ele, faz um problema enorme, e aí depois sabe o que ela faz? Ela tem calma com o problema que ela criou, se perdoa pelo problema que criou e conserta. E vai ajeitando as coisas. Eu mostrei pro meu irmão como a pessoa pode se permitir a ter um prazer lúdico e idiota, igual tampar uma bola na parede, e se deu problema, você vê o que você fez de errado e conserta. É uma coisa boa que eu dei pra ele. E foi totalmente proposital, beleza? Os psicólogos estão olhando e falando assim, não, Robert, de novo, tá errado. Você tem que criar responsabilidade, você é um exemplo, você já é quase um adulto. Nossa, você é minha mãe agora? Nossa, que ótimo, mãe. Você tá diferente hoje, mãe. Eu tenho quase certeza que eu tô certo, e se eu não tiver, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Beijo, tchau. Até semana que vem.